Então, eu espero que vocês estejam bem e estejam estudando, não é mesmo? Pessoal, hoje nós vamos começar, então, grupos funcionais oxigenados. Qual a diferença do que nós vimos estudando até agora? Nós estamos estudando até agora grupos funcionais hidrocarbonetos, apenas carbono e hidrogênio na molécula. Vocês estão lembrados? Ó, 1, 2, 3. Quem é esse aqui? Colocando os hidrogênios. Por que é um hidrocarboneto? Porque nós possuímos só hidrogênio e carbono. Como é que nós dávamos o nome para essa molécula? Nós contávamos o número de carbonos, 3, víamos se tinha ligação simples, dupla ou tripla. Então, 3 é prop, só ligação simples, ano. Então, esse se chamava o propano. Se tivesse uma dupla, nós chamamos de propeno. E tínhamos que dizer onde é que estava a dupla. E a tripla, a mesma coisa. Se fosse um ciclo, a única coisa que mudaria é a palavra ciclo antes do nome do composto. Então, esse seria o ciclopropano. Muito bem. Agora, nós vamos ter nessas moléculas orgânicas oxigênio. E tendo oxigênio, nós podemos ter álcool, como eu coloquei aqui para vocês, fenol, OH, então oxigênio, enol, então eu tenho OH também, tá? Cetona, que nós vamos ver a seguir, aldeído, ácido carboxílico, éter e éster. Então eu posso ter grupos funcionais oxigenados como álcool, fenol, enol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter e éster. Muito bem. Como agora eu tenho oxigênio na molécula, eu não vou poder mais chamar essa molécula como eu chamava anteriormente. Vejam bem, se eu não tivesse esse OH aqui, como é que seria o nome desse composto? Propano. Próprio porque são 3, ano porque eu tenho só ligação simples. Então agora eu vou ter que esquecer a nomenclatura ano para ligação simples, eno para ligação dupla e ino para ligação tripla. E eu vou ter que ter a nomenclatura do grupo funcional. Por exemplo, álcool vai ser ol, sempre. Então quantos carbonos eu possuo aqui? 1, 2. 2 é et. Então vai se chamar etanol. 2 carbonos com a terminação ol. Quantos carbonos eu possuo aqui? 3. Então esse vai se chamar o propanol. Só que o OH está no carbono 2. Então eu tenho que dizer onde é que está esse OH. Então, prop 2ol. E aqui o OH também está no carbono 2. Mas aqui eu também tenho um radical metil. Então, dou um nome para a cadeia principal. 1, 2, 3, com a terminação do álcool. Então, prop 2ol. E o radical eu sempre coloco antes. No carbono 2, eu tenho o radical metil. Então, 2 metil prop 2ol. Por que isso acontece? Porque eu posso ter um álcool primário, OH ligado a um carbono primário, OH ligado a um carbono secundário e o OH ligado a um carbono terciário. Então o álcool, grupo funcional oxigenado, eu possuo OH e eu sempre vou ter que dar a terminação ol. Numa estrutura orgânica, eu posso ter 3 tipos de OH. O OH de álcool, primário, secundário e terciário, que eu vou usar a terminação ol. O OH de um fenol. Quando é que eu vou ter fenol? Quando eu tiver o OH ligado ao anel de benzeno. Não esqueçam que essa bolinha aqui,
eu posso ter 3 duplas aqui dentro, que é a mesma coisa. Então o fenol vai se chamar fenol mesmo. Porém, mais adiante nós vamos ver quando nós tivermos mais substituintes juntos. E enol, eu vou ter o OH ligado a um carbono de dupla ligação. Como é que eu não vou confundir os 3? Eu não vou confundir os 3, porque o álcool, o OH, sempre vai estar ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono de ligação simples, porém eu posso ter primário, secundário e terciário. O fenol, eu sempre vou ter o OH ligado ao anel de benzeno. E o enol, eu tenho o OH ligado a um carbono de dupla numa cadeia aberta. Por isso que eu não vou confundir com o álcool. Então é dado uma estrutura para vocês, como essa aqui, por exemplo, ó. E pergunta quais os grupos funcionais nós temos nessa estrutura. Aí lá nas alternativas, letra A, álcool, fenol e enol. Letra B, cetona, aldeído, ácido carboxílico. Letra C, éter, éster. Letra D, amina, amida, que nem está aqui, que não vai ser os grupos funcionais nitrogenados que nós vamos ver logo a seguir. Bom, pessoal, então eu olho para a estrutura, isso se chama reconhecimento de função orgânica. É o que é mais pedido no Enem, porém eu tenho que saber um pouco de nomenclatura desses compostos, tá ok? Então aqui nós temos o enol, que é o OH ligado ao carbono de dupla. Nós temos a função álcool, que é o OH ligado a um carbono de ligação saturada. E nós temos o fenol, faltou o OH aqui, vamos colocar, que é o OH ligado ao anel de benzeno. Então tenho as 3 funções com o grupamento OH, tá certo? Então uma das questões pedidas é o reconhecimento de funções e a outra é dar um nome para esses compostos. Lembrando que fenol é fenol mesmo. Enol também, não tem outra variação. E álcool é sempre com a terminação ol. Então eu conto como contava numa cadeia de hidrocarbonetos, porém com a terminação ol. Tá ok, pessoal? Então, nessa primeira parte nós vimos álcool, fenol e enol. E logo a seguir, então nós vamos ver cetona, aldeído e ácido carboxílico. Um abraço a todos, fiquem com Deus.